Miguel. Vamos tratar da nossa equipe do tema as ondas sonoras e o ouvido humano. O som, né, são meios, né, são meios pelo qual os animais, inclusive o homem, usam para se comunicar. Né, que é um instrumento que tem no ouvido que faz a reprodução do som, né, que é através de cordas vocais, né, ou então do instrumento musicais, né, que possuem as cordas vocais, que faz com que vibra o som. E esse som ele passa pelo ouvido, né, o aparelho do ouvido, e lá ele transforma em sinais que vai direto para o som. Inclusive uma pessoa que já é idoso, né, esses cílios, tem uns cílios, né, que vibram quando o som passa, esses cílios eles ficam igual cabelo, eles ficam assim em pé. Quando é uma pessoa idosa, esses cabelos eles não ficam mais em pé, eles deitam. Por isso a pessoa não consegue mais ouvir com perfeição, a pessoa tem que gritar para eles poderem ouvir. Então, as ondas sonoras é produzido por um elemento vibrador, né? Ele vibra, pode ser um instrumento musical, né, que tem cordas, ou as cordas vocais mesmo. Todos esses elementos vibratórios, eles usam uma determinada pressão, né, que faz com que ele se propague ao seu redor, né? Então o som ele passa, que são ondas mecânicas que provocam esse som, né? Que ele também pode ser transmitido, né, através de sólido, gases e líquido. A propagação do som também ele é muito sensível ao aparelho do humano e também de certos animais. Tem animais que a sensibilidade é maior. Por exemplo, do morcego, o som ele ouve a partir de 10 decibéis, 10 Hz, ele já está ouvindo até 120. Já o homem não, é a partir de 20 até 20 mil Hz. Então o morcego ele tem a sensibilidade maior que o homem, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Joelma e eu vou falar um pouco sobre a velocidade de propagação do som. O som ele é definido como a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda longitudinal, se propagando tridimensionalmente pelo espaço e meios materiais, como o ar e como a água. Para que esta propagação possa ocorrer, é necessário que aconteçam compressões e rarefações em propagação do meio. Essas ondas se propagam de forma longitudinal. Quando passa a onda sonora, não arrasta as partículas de ar, por exemplo. Ela apenas faz com que elas vibrem em torno de sua posição de equilíbrio. Como as ondas sonoras devem ser periódicas, é válida a relação da velocidade de propagação. A nossa audição, a audição humana, por exemplo, ela é considerada normal. Porque ela consegue captar frequências de ondas sonoras que variam entre aproximadamente 20 Hz e 20 mil Hz. Elas são denominadas ondas de infrasom. As ondas que têm frequência menor que 20 Hz e ultrassom que possui a frequência acima de 20 mil Hz. E não audíveis, quando podemos ouvir um som e quando não podemos. Quando a frequência é maior que 20 Hz, as ondas são chamadas ultrassônicas. E menores que 20 Hz, chamamos de infrassônicas. As ondas ultrassônicas e infrassônicas não são audíveis aos ouvidos humanos,
pois o nosso ouvido é sensibilizado somente quando a sua frequência está entre 20.000 Hz e 20 Hz, aproximadamente. As ondas infrassônicas são produzidas, por exemplo, por abalo sísmico, que são aqueles abalos de terremotos, e as ondas ultrassônicas podem ser ouvidas por certos animais, como cães e morcegos. As ondas sonoras audíveis são produzidas por vibração de corda, vibração de colunas de ar e vibração de disco e membranas. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu sou estudante de Biologia da Universidade Federal do Maranhão, Polo de Barra do Corda, e a gente vai estar falando um pouquinho com vocês sobre a velocidade de propagação do som. A velocidade da propagação das ondas sonoras depende de dois fatores básicos: o estado físico do meio pelo qual as ondas se propagam e a temperatura. Quanto ao estado físico do meio, quanto maior for a proximidade entre as moléculas do meio, mais veloz será o som, certo? Por isso, as ondas sonoras são mais rápidas nos sólidos. Depois, elas são mais velozes no líquido e, por fim, nos gases. A temperatura ela influencia bastante na velocidade da propagação das ondas sonoras. Portanto, quanto maior for a temperatura de um gás, por exemplo, maior será a velocidade da propagação do som. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a propagação do som nos diferentes meios materiais, certo? Eu vou citar um exemplo para vocês. É habitual a gente assistir filmes do Velho Oeste e ser descrito uma cena onde o índio coloca o ouvido no rastro do comboio para poder tentar perceber se ele está próximo, certo? Então vamos lá. Podes colocar a seguinte questão: por qual motivo o índio faz isso, certo? Como os rastros do comboio encontram-se no estado sólido, as suas partículas encontram-se mais próximas. Então, por esse motivo, a vibração propaga-se com mais facilmente através desses rastros, certo? Como o ar encontra-se no estado gasoso, as suas partículas encontram-se mais afastadas umas das outras. E por esse motivo, a vibração se propaga-se com mais dificuldades através dela. Então, a resposta para essa questão ela é simples. Como o comboio produz vibrações que é nas partículas do ar e também nas partículas que constituem esses rastros deixados por ele, conclui-se assim que o som que se propaga mais facilmente e mais rapidamente através dos sólidos do que através do ar. Então, por isso que o índio ele encosta o ouvido dele perto dos rastros, por conta da facilidade de propagação do som através do sólido, certo? Que é através desse rastro que a gente está falando. Também pode-se concluir que quando o som se propaga através do ar, uma vez que se propaga mais lentamente e devido às perdas de energia que ocorrem, não se consegue ouvir a grande distância, ao contrário do som que é propagado pelos rastros. Então, por esse motivo, ele vai lá no rastro, coloca o ouvido dele, para que ele possa ouvir a uma distância maior se esse comboio está se aproximando ou não, certo? Então, a velocidade do som no aço é de 6.000 metros por segundo. Isso significa que cada segundo que passa, o som propaga-se a uma distância de 6.000 metros. A velocidade do som no dióxido de carbono é de 250 metros por segundo. Isso significa que cada segundo que passa, o som propaga-se a uma distância de 250 metros. Uma vez que a velocidade do som no ar depende da temperatura e que esta se encontra, é habitual utilizar-se um cálculo
o valor de 340 metros por segundo. Isso significa que, em média, uma onda sonora propaga-se a 340 metros por segundo. Então, pessoal, como é que a gente pode determinar a velocidade do som? A velocidade do som, em determinado meio material, pode ser determinada se conhecemos a distância a que o som se propagou. Então, quando a gente conhece a distância a que o som se propagou, a gente pode calcular e determinar essa velocidade, certo? O tempo em que demorou a se propagar e essa distância. A gente pode fazer um cálculo simples, que é velocidade do som, que é igual a distância dividido pelo tempo. Assim a gente pode encontrar essa velocidade, certo? A distância deve ser indicada em metros e o tempo em segundos. Nesse caso, a velocidade do som determina-se em metros por segundo, que é uma unidade de Sistema Internacional para a Velocidade. Então, pessoal, a audição humana é considerada normal, consegue captar frequências de ondas sonoras que variam entre aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz. São denominadas ondas de infrassom as ondas que têm frequência menor que 20 Hz. E ultrassom as ondas que possuem frequência acima de 20 Hz. Certo? Então, pessoal, isso foi um pouquinho sobre a propagação das ondas sonoras para vocês. A gente espera ter contribuído um pouco e até a próxima. Eu sou Valclece e irei falar um pouco sobre as qualidades fisiológicas das ondas sonoras. Elas estão relacionadas à nossa capacidade de percepção dos sons recebidos. A altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras e a altura não tem relação com o volume. O timbre é a qualidade relacionada ao formato das ondas produzidas por uma fonte. Mesmo que duas fontes distintas emitam sons com a mesma característica, cada fonte emite ondas com formatos diferentes e assim são percebidas de forma distinta. Disse então que cada fonte sonora possui um timbre característico. E também a intensidade é a qualidade relacionada à energia emitida por uma fonte sonora que atravessa determinada superfície dentro de um certo intervalo de tempo. A intensidade tem relação com o volume do som emitido por uma fonte.